Atenção, emissoras da Band, para o top de 5 segundos. Coco Bambu, o melhor restaurante de frutos do mar do Brasil, oferece Band Cidade. Boa tarde. A retrospectiva da Band 2021 está no ar. Vamos acompanhar a partir de agora um pouco do que foi noticiado nos nossos telejornais Amazonas Urgente, Band Cidade, nos últimos 12 meses. Hora de revirar os arquivos e resumir 2021. E a gente começa falando de esperança. Cada vacina enviada para o Amazonas representa uma pequena dose de esperança. A capital amazonense volta aos poucos a normalizar a oferta de oxigênio após dias de caos e sufoco. Em poucas semanas, a necessidade do gás medicinal triplicou na cidade e a produção não conseguiu suprir essa demanda. Com as doações de fora e com a chegada do imunizante, já é possível respirar aliviado. O Ministério da Saúde disponibilizou 256 mil doses para o Amazonas e o governo de São Paulo doou mais 50 mil. A expectativa é que a vacina chegue em Manaus nesta segunda-feira e então seja distribuída para o interior do Amazonas. A prioridade são profissionais da saúde, idosos em instituições de longa permanência, pessoas com deficiências e indígenas que moram em aldeias. É de grande importância que a vacina da Covid-19 venha ao nosso estado do Amazonas, onde já foi dizimado, muitos povos indígenas morreram com essa doença, infectados, e nós precisamos estar imunizados, nosso povo, tanto na aldeia como na cidade, e nós estamos aqui pedindo socorro para o Brasil e esperamos que o governo federal mande o mais rápido possível para que o nosso povo seja resguardado e seja uma coisa segura para eles e para tanto os que moram na cidade como os que moram nas aldeias, nas bases. O estado já possui um plano de vacinação e conta com estoque de agulhas e seringas suficientes para imunizar mais de 1 milhão de pessoas do grupo prioritário. A vacinação contra a Covid-19 foi primordial nesse ano de 2021. E além da esperança pela imunização, a esperança pela recuperação da saúde também marca este ano. O fim do ano chegou, mas ainda existem pessoas que lutam contra as sequelas deixadas pela Covid-19. Uma jovem de Manaus passou um ano inteiro no hospital e a família pede ajuda para comprar equipamentos que possam possibilitar a alta médica e que ela possa se recuperar em casa. Em janeiro, no início da gravidez, Eva foi diagnosticada com a Covid-19 e precisou ser internada. E na virada do ano, de 2020 para 2021, nesse ano, né, o Covid foi quando teve a segunda onda e nós fomos abatidos pela segunda onda, né? Então, no dia 2 de janeiro, ela estava com todos os sintomas do Covid, na 38ª semana da gestação, né? Faltava só 2 semanas para ele estar 100% feito já para o parto, né? E aí o nosso obstetra fez o exame do Covid, deu positivo e ele falou, internem logo, se for o caso já faz o parto prematuro para poder não ter complicações com os dois, né? Em meio à luta contra a doença, Ethan nasceu, mas a mãe continua no hospital. É uma luta que começou. A história de Sol e Eva iniciou através da música. Eles cantavam na igreja. Quando foi no dia 7 de janeiro, ela teve uma super queda de saturação, fez a radiografia naquele dia, viu que já estava com o pulmão totalmente comprometido, entrou na UTI. Na UTI do dia 7 até o dia 13 de janeiro, ela ficou tentando fazer a fisioterapia respiratória com a VNI, né, aquela máscara no rosto para poder fazer a recuperação, e não teve sucesso, né, o pulmão já estava bem comprometido.
E os médicos atrelam isso ao momento do parto, né, também. O Covid mais o parto, que baixa a imunidade da mulher. Né? Eles tentam continuar o tratamento em casa, porque o quadro de saúde tem melhorado. Eles querem a mãe perto. Por causa das complicações relacionadas à Covid-19, Eva adquiriu sequelas neurológicas e uma campanha iniciou na internet para conseguir equipamentos de alto valor. Sol, quais são esses equipamentos? Como as pessoas podem contribuir? Os equipamentos necessários, né, para ela sair da UTI, a doutora fez um laudo e falou, para ela sair ela precisa no mínimo disso daqui, que seria o BiPAP, que é o respirador para fazer a terapia, né, respiratória dela, o concentrador de oxigênio, que é um equipamento que pega o oxigênio do ambiente para fazer a concentração, fora isso a assistência de oxigênios constante com cilindros, né, a cama hospitalar, porque tem que ter as articulações para movimentar e tudo. Qual o telefone para contato? Meu telefone para contato é 988 23 33 18 e inclusive é uma chave do Pix, né, que a gente divulga para poder receber as doações. E também se perguntou como que as pessoas podem contribuir, né? Nós temos uma vaquinha online que está no link do meu perfil lá do Instagram, que é onde eu boto todas as informações da situação que eu estou vivendo, né? Na casa, o banheiro foi adaptado e, através da campanha, alguns equipamentos já foram adquiridos. Em 2019, ela fez parte da equipe Band Amazonas como estagiária. Neste Natal, para a luz continuar brilhando nesta família, toda ajuda é bem-vinda. Muito bom, né? E em 2021, a equipe do Hospital de Maués, no interior do Amazonas, realizou pela primeira vez na história do município um parto de trigêmeos. E o jornalismo da Band foi em busca dessa história que a gente revê agora. Você lembra dos trigêmeos que nasceram em Maués? Os pais Enedina e Maciel se preparavam para a chegada dos gêmeos, Murilo e Mirella. Mas na hora do parto veio a surpresa. Mais um integrante da família, o pequeno Miguel. O doutor tirou o primeiro, o segundo, aí ele falou assim, é a placenta. Aí ele falou, não, é a cabeça de outro bebê. Foi uma surpresa, né, pra mim. Mas eu fiquei muito feliz, assim, por ter assim, né, ter os 3 bebezinhos ao mesmo tempo, gêmeos. Eu fiquei muito feliz, foi uma surpresa muito grande para mim. Os bebês nasceram prematuros e seguem internados em hospitais diferentes de Manaus. Miguel e Mirella estão na maternidade Balbina Mestrinho. Murilo está no Instituto da Criança do Amazonas. A mãe não vê a hora de poder abraçar os 3 filhos e aguarda, ansiosa pela chegada do trio. É muito difícil para mim, né? Eu como mãe, assim, eu queria eles todo pertinho de mim, né? Mas eu sei que vai chegar essa hora ainda, mas eu estou muito ansiosa para ver meus filhos perto de mim, na casa, na mesma cama, mantendo contato com eles, entendeu? Em casa já está tudo preparado, com muito amor para receber os bebês. Foi tudo comprado em dobro, mas por enquanto, Murilo e Miguel vão ter que dividir as roupinhas. O casal, que veio de outro município, busca ajuda financeira. Enquanto isso, os trigêmeos se recuperam no hospital e a mãe carrega no colo a esperança de poder abraçar os 3 filhos mais uma vez. E no próximo bloco, 2021, ano de recorde. Recorde na cheia do Rio Negro e com situação caótica por conta da pandemia, com a falta de oxigênio nos hospitais. Retrospectiva Band 2021. Voltamos já. Estamos de volta com a retrospectiva 2021 da Band Amazonas. Nos primeiros dias do ano, a quantidade de pessoas internadas com a Covid-19 voltou a crescer e chegou ao caos, quando começou a faltar oxigênio nos hospitais. 5 pacientes dividindo um cilindro de oxigênio. A situação é dramática nesse hospital de Manaus. É um oxigênio para 5 pessoas em uma sala. Os médicos estão revezando de um para o outro para poder socorrer. O racionamento não evitou o pior. Pacientes internados ficam sem ar e morrem. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. O prefeito de Manaus faz um apelo e pede ajuda internacional.
todos aqueles que clamam em ajudar o Amazonas, a Amazônia, quando veem uma árvore sendo derrubada, a floresta pegando fogo, que agora se unam para salvar as pessoas. No Hospital Universitário Getúlio Vargas, os cilindros estão vazios. Enquanto nossa equipe estava na frente do hospital, 2 pacientes morreram por falta de oxigênio. Deixou as pessoas morrer dentro desse hospital por falta de oxigênio. Sem estrutura na rede de saúde para atender a todos, muita gente deixou de procurar ajuda médica e morreu em casa nesse ano. Teve também casos de mortes em frente aos hospitais. As portas fechadas são da UPA Campos Sales, na zona oeste de Manaus. Marcos tentou salvar o pai, mas não conseguiu. E chegou lá, não quiseram atender meu pai, ele ficou agonizando, pedindo socorro e chamando um médico vir aqui para tentar ajudar, para tentar reanimar, para a gente tentar ir para outro lugar, mas a mulher falou que não podia. A cena é o retrato do colapso na saúde de Manaus. Não há mais leitos disponíveis, nem de enfermaria e nem de UTI na rede pública. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, já não atende todos os pedidos de socorro. Só em janeiro, as chamadas cresceram 150%. De cada 100 chamados no SAMU, 95 são de pessoas com sintomas graves da Covid-19. Muitas vezes, é preciso ficar por horas com o paciente na porta do hospital. Gente, é um absurdo! Ele está me dando atendimento! Com o colapso na saúde, a capital amazonense vê crescer um número assustador, o de mortes em domicílio. Nós estamos organizados no sentido de garantir que esses veículos estejam em domicílio para poder fazer o processo de remoção, que é uma situação dolorida para as famílias, né, ter que ficar aguardando o processo de remoção. A procura por reposição de oxigênio nos cilindros no Amazonas foi notícia no mundo inteiro. No principal jornal da emissora, o Jornal da Band, exibiu no sábado, dia 16 de janeiro deste ano, o relato de pessoas em busca do insumo. E essa fila de pessoas em busca de oxigênio não é só mais uma imagem neste sábado. Cada uma tem um rosto, tem uma história e essas são algumas delas. Eu tô aqui desde 7 da manhã tentando conseguir um oxigênio para minha avó, que tá zerada de oxigênio, sabe? 86 anos, tendo que enfrentar esse descaso, esse desrespeito. Porque meu pai tá precisando. Então a gente sempre imagina o pior. Eu tô desde ontem sem voltar para casa. Para salvar seu pai? Com certeza. Para minha mãe, não conseguiu vaga na rede pública para ela. E ela está fazendo tratamento em casa sob orientação médica e o único recurso para conseguir salvar a vida da minha mãe é esse, porque o Estado não consegue mais atender e receber ninguém nos hospitais. Minha avó foi ser internada, isso com maior dificuldade que a gente conseguia internar ela e o hospital falou que só entraria com ela se tivesse o cilindro. Então é uma situação que te deixa revoltante e preocupante ao mesmo tempo. Imagina quantas famílias não estão nessa situação. É muito desesperador, é angustiante você saber que a qualquer momento pode faltar e o seu pai vir a óbito. Olha, é impossível acompanhar isso sem se emocionar, mas ficou para trás. E olhando para 2021, a gente lembra também que esse ano teve cheia recorde do Rio Negro. Foram meses de ruas alagadas, casas alagadas em todo o Amazonas. E outros rios também transbordaram. Na entrada do Porto de Manaus, o rio toma conta do espaço. A paisagem é resultado da cheia do Rio Negro. As águas superaram o nível histórico e chegaram à marca de 29 metros e 98 centímetros. A partir de agora, esta é a maior cheia já registrada na capital amazonense em mais de 100 anos. A cidade inteira precisou se adaptar. Mais de 9.000 metros de pontes de madeira foram construídas. 15 bairros foram afetados e 24.000 pessoas sofrem com o impacto da maior alagação já registrada. A mesma água que tornou o centro histórico um ponto turístico também prejudicou o comércio. O poder aquisitivo do povo a gente percebeu que caiu bastante, né? E agora, quando o auxílio do governo federal voltou a circular no comércio, veio a cheia.
que fez com que atrapalhasse um pouco esse movimento. Quem vê assim de longe, aumentou bastante o fluxo de pessoas, o movimento de pessoas, mas não se refletiram no aumento das vendas, não. O nível da água alterou o fluxo de veículos. Nesta terça, os ônibus do transporte coletivo também foram desviados. Quando o rio recuar, o fluxo será normalizado. A prefeitura também traçou um plano de contingência para o período da vazante. A partir do momento que o rio começar a descer, nós já temos aqui programado, já compramos o kit higiene e o kit dormitório. Além disso, já estamos providenciando a sanitização e a limpeza de todas as áreas atingidas pela enchente. O ritmo de subida das águas deve ser cada vez mais lento. Segundo especialistas, o período da vazante pode iniciar na próxima semana, mas os impactos da cheia permanecerão por um longo tempo. Pois é, depois de chegar à cota histórica, o nível do Rio Negro encheu ainda mais. Uma cheia de grandes proporções, a maior da história e que revela como o amazonense precisa se reinventar todas as vezes que as águas invadem ruas e casas. O nível do Rio Negro se mantém pelo terceiro dia seguido na marca de 30 metros e 2 centímetros. A marca é a maior da história desde o início dos registros, em 1902. Essas variações de hoje são variações normais de que todos os anos ocorrem. O problema é que essa enchente foi a maior de todas, é por isso que está tendo essa movimentação toda. Enquanto o Rio Negro não seca, famílias que vivem próximas às margens do rio amargam prejuízos. Porque essa água ela tem um odor muito forte, né? Fecha as portas, que é para não sentir o cheiro. Em todo o Amazonas, 51 municípios sofrem com a subida das águas. Manaus, 150 mil famílias em 15 bairros estão afetados pela enchente. 2021, ano de atenção aos riscos ambientais. Teve queimadas na Amazônia, que foram noticiadas no mundo inteiro, e garimpeiros em massa no Rio Madeira. Retrospectiva Band 2021. Voltamos já. Estamos de volta com a retrospectiva Band Amazonas 2021. Agora, falar de riscos ambientais aqui na região. Agora, no início de dezembro, garimpeiros seguiram em massa até próximo à capital amazonense, na região metropolitana, município de Altazes, em busca de ouro. São dezenas de balsas e barcos que invadiram o Rio Madeira, perto das cidades de Altazes e Nova Olinda do Norte, a 100 quilômetros de Manaus. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas garantiu que está investigando o caso. As atividades de exploração mineral nessa região do Rio Madeira são proibidas e, se de fato existem, são ilegais. Uma das preocupações é com o uso do mercúrio, que degrada o meio ambiente. Além disso, são investigadas outras possíveis irregularidades, como mão de obra escrava, tráfico de drogas e contrabando. A gente quer trabalhar legal, a gente quer que os governantes dêem uma alternativa para nós nos legalizarmos. A gente não quer ficar criminosos e ninguém faz nada para a gente quer uma alternativa de renda, a gente quer uma alternativa, a gente quer legalizar. A gente está ilegal porque alguém transformou a gente em ilegal, mas a gente quer trabalhar nessa atividade legalizada. E depois de ter chamado a atenção do mundo inteiro com um garimpo no Rio Madeira, veio a ação das autoridades. Meu Deus do céu. Olha aí o que eles estão fazendo com a bolsa do pessoal que estão trabalhando para tirar o sustento das suas famílias aqui, ó. Fumaça por todo lado. Era possível ver balsas e dragas pegando fogo. Ao todo, mais de 131 foram queimadas. Vídeos gravados por ribeirinhos mostram a situação. Aí o Zóio mandou a gente vir embora de lá porque eles estavam fazendo uma operação. Aí ele disse que não é pra gente atrapalhar eles. A operação conjunta com agentes da Polícia Federal, IBAMA, Força Nacional e Marinha foi realizada após o anúncio do vice-presidente Hamilton Mourão na semana passada. Dias agitados depois da descoberta de mais de 300 balsas de garimpeiros
extraindo ouro no Rio Madeira, entre os municípios de Altazes e Nova Olinda do Norte, a 100 quilômetros de Manaus. Com a repercussão negativa, muitos deles se dispersaram para outras cidades no interior do Amazonas para fugir das fiscalizações. De acordo com o IBAMA, o governo federal vai continuar atuando na região do Rio Madeira até que a situação seja resolvida. O presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, fala sobre a importância de considerar a capacitação e profissionalização no setor e explica quais seriam os critérios adequados para que haja uma mineração sustentável. É necessário que o setor mineral, em particular do estado do Amazonas, se reorganize, né? Quer dizer, estabeleça os elos efetivos dessa cadeia, qual é a responsabilidade de cada um, e os estados, a União, são um dos elos, porque tem notadamente a participação do setor privado, que é importantíssimo isso. Então, o Estado com E maiúsculo, entra com a regulamentação e a organização privada entra com o seu papel, né? Estimulando o setor a se reorganizar. O governador Wilson Lima afirmou que está disposto a conversar com autoridades políticas para articular formas de legalizar a atividade e gerar emprego e renda. E eu entendo que a gente precisa começar com urgência discutir essa política de mineração no estado do Amazonas. A gente tem riquezas, a gente tem pessoas dispostas a trabalhar e pessoas dispostas a seguir as regras de proteção do nosso ambiente. E essa é uma questão para a gente continuar de olho em 2022. Agora, olhando novamente para 2021, a gente lembra do esporte. Agora, a Band Amazonas se consolida mais uma vez como a emissora do esporte no Brasil. A nível nacional, com as transmissões da Fórmula 1. E aqui no Amazonas, com a transmissão da Série C do Brasileirão, que tem o Manaus FC como representante. Em 2021, Manaus Futebol Clube foi o Amazonas na Série C do Brasileirão, que teve transmissão exclusiva da Band todas as tardes de sábado. Manaus e Altos, para você na tela da Band. Você na Band Nordeste, você na região norte do país também acompanhando esse jogo. O Manaus começou bem a competição e o torcedor foi ganhando confiança. Em poucas rodadas, o Gavião do Norte já figurava na liderança do grupo. Com sucesso nas transmissões, veio também a parceria com a TV Band Amazonas. E o torcedor pode agora ajudar conosco no QR Code, contribuindo com algum valor, o valor que ele quiser. Então, obrigado à Band, que sensível a esse pedido do Manaus, está ali ajudando também nesse dia do jogo. O Manaus fez bonito, ficou entre os 8 melhores da competição e se mantém na Série C em 2022, que começa no mês de abril, com transmissão exclusiva da Band. E para consolidar de vez a Band como canal do esporte, a Fórmula 1 foi destaque nos nossos telejornais esse ano. Uma temporada dominada por 2 pilotos, Lewis Hamilton e Max Verstappen. O campeonato foi decidido na última volta do último GP do ano. O mundo tem um novo campeão mundial, Max Verstappen no capricho, campeão mundial 2021. 2021 serviu também para a Band Amazonas entrar cada vez mais na casa do nosso público e avançou com a criação de um site, um portal de notícias com a credibilidade que você já conhece. Com espírito inovador, a Band Amazonas comemora o Dia Mundial da Propaganda com mais um produto de qualidade, o portal Band Amazonas, uma plataforma para promover informação com a credibilidade que só o Grupo Bandeirantes possui. O site foi apresentado para clientes e parceiros durante uma celebração especial. E a gente fica muito grato por toda a confiança do mercado, toda a confiança da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, por a TV estar tão querida, tão prestigiada. Quem esteve presente conferiu de perto as novidades
Em 2022, a Band promete revolucionar o jornalismo. Informação na palma da mão e todo o conteúdo da TV Band disponível para os telespectadores em qualquer lugar do mundo. Com o site, a Band leva a televisão para a era digital e conta com parceiros de peso nessa nova empreitada. O programa Retrospectiva Band 2021 fica por aqui com desejo de um novo olhar para 2022. Um olhar de esperança, um olhar de união. Boa noite para você.